Gazeta, a primeira TV desindexada do Brasil. Sexto Sentido. Oferecimento Jean Fabian, a grife da moda íntima. Nós sabemos que uma das coisas mais interessantes do homem é a sua curiosidade. Através dela, nós temos desvendado toda a vida no mais profundo que nós podemos. Junto com ela, a gente acrescenta a nossa fantasia, a nossa capacidade de criatividade. E ela chega, assim, às raias da loucura. No entanto, todo esse equipamento torna-se pálido e muito pobre na hora que nós nos abrimos para o sexto sentido. Boa noite, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês de volta, não é? Nesse nosso espaço, que já está ficando até, né, um ponto, né, de encontro para a gente que gosta de explorar a vida, o desconhecido, ou até falar do conhecido. E um dos temas que é apaixonante e que é a nossa ligação com a infância. Eu, como psicólogo, claro, tenho lidado com as pessoas, com os problemas das pessoas, e eu percebo que todo mundo ainda está ligado na infância. O Freud, ele dizia, as pessoas quando sentem problemas na vida, elas regridem, não é? Elas tentam agir como crianças. Outros psicólogos têm uma opinião diferente. Eles acham que a gente não cresceu, a gente é criança ainda. A gente está disfarçado de adulto. E eu acho isso engraçado. Eu até prefiro essa segunda hipótese, porque pense você, né? Se você é aí todo sério, mas se eu te der um fogo, né? Te botar numa praia com um bando de crianças, você é capaz de ser pior que ela. Quer dizer, de fogo, né? Sem o nosso verniz, a bebida disfarçando aquilo que a gente, né? Disfarçando os nossos disfarces. Mas é dentro da infância que eu acho que o espiritualismo tem avançado muito, as escolas que trabalham com regressão, que tentam compreender a nossa infância. Nós temos muitas coisas inacabadas na infância. Eu acho que cada um de nós, se por alguns instantes começasse a se recordar, creio que é um lado bonito, até saudoso das coisas gostosas, né? Daquela comida, né? Com aquele gosto de infância que a gente não tem hoje. Tem um lado bonito, mas ao mesmo tempo tem um lado bem trágico. E a gente acaba, dentro de um consultório, como eu, lidando com esse lado trágico da infância. A psicologia, tradicionalmente, ela deu uma, como por ser materialista, né? A princípio, ela deu uma ênfase muito grande na responsabilidade que os pais têm com as crianças. Porque, na verdade, você veja, uma criança era alguma coisa na cabeça dos pais daquela época, era alguma coisa que estava nascendo na hora, porque a alma para eles não pré-existia, né? A alma estava nascendo naquele momento da concepção e
não era nada, era um animalzinho selvagem que eles, os pais ou a sociedade, tinham que dar um molde, tinham que dar um caráter, tinham que dar uma formação. Então, toda a responsabilidade caía sobre os pais. E os pais carregavam isso como um grande peso. E acabavam torturando as crianças, torturando as pessoas para que elas fossem de acordo com aquilo que os pais acreditavam piamente seria o melhor para aquela criança. O Freud viveu nessa época, né, mais do que nunca, num período vitoriano, rígido, e onde essas coisas chegavam ao extremo, né? E ele percebeu o quanto isso maltratava a natureza, como isso era inadequado. E daí então veio toda uma revolução. Eu acredito que o espiritualismo tem contribuições fantásticas para aquilo que se chama de psicologia. Primeiro, a gente sabe que o seu filho, é isso que eu quero dizer, o seu filho já é um adulto, é uma pessoa que passou por várias vidas, por várias vivências, que hoje entra, mergulha numa nova experiência, um novo aparelho, um novo corpo para se comunicar, tem que passar por um processo de retomada desse aparelho pouco a pouco e procurar, não é, dominar, né, porque até os 7 anos nós estamos totalmente à mercê ainda de um sistema nervoso que não está completo, que vai se completar aos 7, 8 anos, depende da criança, para depois começar a tomar posse de todo o seu poder. Até a adolescência ainda nós estamos vacilantes, né, quando entra a sexualidade, entra nossas lembranças passadas, nossas paixões, nossas tendências afetivas, nossos conflitos, enfim, nós entramos na fase adulta muitos anos depois, né? Quer dizer, o homem é um animal que não se forma só no útero, ele se forma também fora do útero. Até atingir estado adulto, acho que é o animal que mais demora para atingir esse estado. E eu acredito que essa visão tenha mudado demais a concepção. Hoje em dia a gente olha para uma criança, né, gente, e sabe que as vontades, as tendências, que ali existe uma pessoa. Para você que tem problemas em casa, porque eu acredito que ter filhos é ter problemas. Infelizmente é isso, né, gente? Né? Eu acho que a maioria aqui tem, né? Ter filhos é ter problema, né? Ser mãe já é trágico, né? Ser pai já é trágico. Porque existe, por exemplo, muito mais problemas em atuar-se como mãe, porque você vê, a gente tem um modelo de filho que a gente quer e tem um modelo de mãe. Outro problema das mães é o modelo de mãe, né? A mãe certa, esse modelo que a gente vai fazendo ao longo da vida. Ao longo da vida você vai constituindo a mãe. Às vezes, a mãe que você imagina que você quer ser é um antídoto da tua mãe, ou é cópia da tua mãe. E quando a pessoa tem um filho, ela veste aquele personagem que ela foi criando ao longo da vida, como o ator faz, né? Quando a Imara Reis falou que ela confecciona o artista, depois ela coloca no corpo, nós também fazemos isso. E deixamos a pessoa de lado. Também no filho, a gente não vê que tem uma pessoa. A gente acha que o filho tem que seguir um modelo, tem que preencher a nossa visão de filho. E isso cria uma distância altamente dolorosa. Eu gostaria de sugerir a você que é mãe, sei lá, numa tentativa aqui de fazer você pensar, porque eu sei que você quer ser uma boa mãe, eu sei que você quer ser um bom pai, todo mundo quer, e às vezes não sabe, não percebeu que você está vestindo um papel de pai, um papel de mãe. Você não está sendo você, a Maria, o João, o Pedro, a pessoa que você é. Lembre-se quando você era criança, né? Quando você era criança, você queria uma pessoa ali. Não importa que fosse fraca de vez em quando, ou que ficasse nervosa, ou que brigasse. Não importa que falhasse, mas que fosse humana. Quando você veste um papel de pai, né? Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, você tem que me respeitar, me obedecer. Você cria uma distância. Porque aquela pessoa que está ali, que hoje é teu filho, é uma pessoa. E é uma pessoa que reage como adulto desde bebê. Porque a assadura que a criança tem é um reflexo da raiva dos maus tratos que ela está recebendo ou que ela está sentindo no ambiente. Ela não pode falar, mas ela manifesta como um adulto a sua contrariedade. No fundo, o ser é um adulto. Se você deixar os seus papéis, você vai olhar e vai ver que além do seu filho existe uma pessoa. E a hora que você contactuar com esta pessoa, eu tenho a certeza que você vai contactuar num nível de tanta humanidade,
que a relação vai ficar tão bonita que você vai ter confiança, né, naquilo que você está fazendo. Porque se você está preocupado com o seu desempenho, às vezes você está mais preocupado com o seu orgulho de mãe, né? Você quer acertar para ser uma mãe que acertou na vida. E às vezes as mães estão tão preocupadas com o desempenho delas que a primeira pergunta quando surge um problema é: ai, Gasparito, onde é que eu falhei? Quer dizer, ela está preocupada com o orgulho dela e não com aquilo que realmente está acontecendo com aquela pessoa que é o filho dela. Então, sabe, viver, tirar o papel de mãe e tirar o papel de filha é fazer com que vocês dois se encontrem. Tirar o papel de pai não tira a função. A função continua, você continua sendo orientadora, mas tira a distância. Pense nisso. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. E estamos aqui de volta aos nossos estudos do Sexto Sentido. Hoje eu preferi falar um pouquinho sobre pai, sobre mãe, sempre com aquele espírito de tentar trazer ideias, na medida que eu reconheço que essa é uma questão importante para nossas vidas e que sempre nós temos muita coisa a querer compreender, estudar, e todos nós estamos interessados porque a gente tem filho, e porque a gente é pai ou porque a gente é filho, né? E tudo isso envolve a gente demais, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Faz favor. Gostaria. Luiz, eu acho que a sociedade atual, ela subestima muito as crianças. E eu fico assim, eu sinto uma preocupação com relação ao sistema educacional atual. Eu acho que ele não individualiza, ele massifica e não respeita o desenvolvimento do potencial próprio de cada criança. Então, muitas vezes, existem crianças taxadas de problemas nas escolas quando elas não o são. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acredito que há duas coisas exageradas. Numa é aquela coisa de fazer toda hora festinha para a criança, né? Falar tá com a criança, né? Como se as crianças fossem uma débil mental. Entendeu? Acho que a criança olha para nós e fala que besta eles falando assim, acho que não aprendeu a falar, né? Na verdade, a criança não gosta disso. A criança gosta de ouvir as coisas boas e aprender logo as coisas certas. Quer dizer, uma visão da criança como se fosse uma coisa bobinha, uma coisa que não sabe, que não percebe, que não tem. Ah, ainda é criança, ah, ainda é criança. E não é assim, porque quando a gente lembra da gente criança, as coisas são diferentes, não é, gente? A gente tinha uma noção das coisas, podia não ser uma noção muito refinada, mas a gente tinha noção das coisas, ou até uma consciência muito clara, não é verdade? Das coisas. Agora, por outro lado, é os nossos problemas de massificação, né? O problema de escola, o problema da aprendizagem na escola, né, que eu considero às vezes mais perniciosa do que deixar a criança em casa. Embora é importante ler, é importante escrever, é importante fazer. Agora, eu acho uma coisa muito séria a respeito desse assunto. Eu acho que nós, pais, estamos nos omitindo. Nós estamos deixando o Estado fazer isso, e o Estado não tem condições de fazer isso em lugar nenhum, sem que nós, sociedade, pais, participemos, nos envolvamos, façamos ligas, façamos grupos, façamos, enfim, um movimento em prol do estudo daquilo que nós queremos. Nós achamos de cuidar da comida dos nossos filhos e achamos que o Estado deve cuidar da educação. Ou que o que os professores estão fazendo na escola não é importante. Eu acho que isso é muito nosso ainda, essa imaturidade da gente como pais, querer largar o problema na mão de uma instituição e não participar, e não entrar, e não cobrar, e não ajudar, porque também precisa de muita ajuda. Então a gente se desliga daquilo e diz, o paizinho vai cuidar, o paizinho é o governo, né? O paizinho vai cuidar, entendeu? E fica a criança também, né? A gente é meio crianção com isso e não leva para frente. Então, eu acredito que quem realmente deve começar é a gente. A gente que é pai, a gente que se interessar em educação, deve começar a se movimentar, a cobrar, se infiltrar, ir na escola, entrar na sociedade de pais, sabe, influenciar na educação, o que é que está sendo dado, o que é que não está sendo dado, por que vai dar isso, por que não vai dar, se envolver nas questões, apanhar também com isso, porque a gente apanha, né? Mas aprender, sabe? E aprender a cuidar da gente e aprender a cuidar do nosso país mesmo, sabe? Não é só dos filhos. Uma coisa que eu noto aqui no Brasil é que ainda a nossa noção de social não passou de família. A gente não vê sociedade, a gente cuida muito da família, a gente é capaz de matar pela família, mas é também só pela família, entendeu? Nós não fomos um pouco além, dizendo, pera lá, a gente é uma tribo,
E toda tribo é um conjunto de famílias. Eu também pertenço a essa tribo, né? Está na hora de eu começar a participar nos jogos da tribo de uma maneira, sabe, o que eu quero? Porque a sociedade é produto do que a gente quer. Não adianta, né, só se queixar. Então, sabe, criar outras opções dentro da sociedade. Eu acho isso fantástico, a gente botar nossa criatividade, sabe, não deixar tudo na mão do Estado. Isso eu acho muito importante, né? Porque não fica a mesma massificação. Eles fazem tudo assim. E aí nós vamos ficando cada vez piores, né? Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Luiz, como a gente faz para deixar de ser mimado e parar de mimar os outros? Isso daí é uma coisa boa, gente, demais, né? Sabe, mimar os outros é uma noção falsa de amor, né? Você veja que as menininhas do nosso país foram criadas para ser assim a moça, né? Então, só não toca mais piano porque não está na moda, mas elas vão para a faculdade, vão para a escola, e a mãe fica se matando lá em casa, né? Para que a moça possa ir na escola, e para que a moça possa fazer isso e fazer aquilo, na esperança de que ela suba de status e melhore. E, na verdade, nós vamos dando uma visão, assim, muito, muito enganosa. Nós vamos fazendo as coisas pelos nossos filhos achando que isso é amor. E não é amor, sabe? Eu acho que o amor, na minha maneira de pensar, ensina a pessoa a pescar, e não dá o peixe pescado, como diz o velho ditado. Quer dizer, ensinar a criança, deixar a criança errar, deixar a criança se responsabilizar pelos erros, deixar ela procurar as próprias respostas, fazer com que ela medite, fazer ela pensar, ensinar ela a pensar, a raciocinar pelo que ela está fazendo. Quer dizer, isso faz com que ela desenvolva o próprio potencial, né? Não é amor, mimar. Muitas vezes é mais amor deixar que a criança caia, que a criança olhe porque caiu e aprenda a andar, mesmo que você já saiba tudo isso. É a vez do seu filho aprender isso, né? Deixar ele aprender. Não querer sair correndo na frente e fazer. Ah, coitado. Nós somos a instituição do coitado, né? Parece que coitado quem inventou foi brasileiro, né? Todo mundo é coitado e vai acariciando. O que acontece mais tarde? O adulto se torna fraco. Por quê? Porque a visão dele é que ele não tem capacidade. Por quê? Porque ele nunca viu as capacidades dele. Então ele é um fraco, ele é um seduzível, ele é um mole, ele se encosta em todo mundo, ele acha que levar vantagem a se encostar nos outros. Tudo isso é mimo. Nós somos uma sociedade profundamente mimada. Profundamente mimada. Quer dizer, a gente não descobrindo o sabor da realização. A gente quer que caia do céu, a gente quer que façam as coisas, sabe? Assim, milagrosamente, e a gente não percebe que tudo é construção. E há um prazer, há um tesão nessa construção, entendeu? Enquanto que a melhor coisa para curar mimo, se você for mimada, é você começar a trabalhar. Eu começar a dizer para as pessoas, não, muito obrigado pela sua ajuda, eu posso fazer sozinho. Olha que frase madura, gente. Muito obrigado pela sua ajuda, mas eu posso fazer sozinho. Não, mas eu quero fazer. Não, pode deixar, eu posso fazer sozinho, entendeu? Eu posso ir lá, tenho perna, eu vou fazer. Sei que é mais fácil ficar aqui, sentado, comodista, né? Mas vai ter um preço, viu? Ficar sentado aí vai ter um preço, viu? A bunda vai ficar desse tamanho que um dia você não anda mais. Aí, meu amor, fala. Luiz, eu gostaria de saber se pais e filhos, quando não se dão bem, às vezes sem motivo, pode ser originado de encarnações passadas? Ah, isso pode sim, gente. Essas coisas existem sim, eu já tenho visto muitos casos. Eu não posso generalizar, porque agora também todo mundo acha assim, ó, não me dou com meu pai, porque na encarnação passada, fui lá numa mulher, ela me disse que ele me matou, eu matei ele, aqueles rolos complicados. Pobre, isso é pobreza, entendeu? Há muita pobreza nessas coisas. Quer dizer, pobreza eu quero dizer, gente, falta de noção das coisas. As pessoas taxam, são fanáticas, para elas tudo é espírito, tudo é reencarnação, tudo está no passado. Não é assim, isso existe, a gente precisa ter cautela, não pode meter a boca no trombone assim não. Eu acredito que existem esses fatores porque a gente acaba se envolvendo com as pessoas, né? De tal modo que muitas vezes a gente não consegue desvencilhar, mesmo nessa vida, né? Quando você vê a pessoa cruza de novo o caminho da gente, e aquela coisa, né? A vida tem uns ciclos assim bonitos, porque tudo que você começa tem que acabar. E acabar significa deixar tudo legal, equilibrado, as pessoas se respeitando, as pessoas se aceitando, as pessoas se sentindo que cada uma está na sua. Então, é possível sim, isso acontece. Agora, o que importa isso? O que importa é saber que, mediante a evolução, que você está ali em frente àquela pessoa e a coisa melhor que tem é você acertar com ela. Acertar um meio qualquer. Sabe? Acertar um meio, amor, eu vou tentar respeitar esses limites, essa capacidade da pessoa, porque o respeito sempre impõe o respeito, não é?
Mas normalmente os filhos se queixam mais dos pais do que os pais dos filhos. Muito mais, muito mais. Eu acho que muito dessas brigas é a briga do poder. O pai quer dominar e o filho não quer. E o filho quer dominar os pais. Ele quer ter razão. Então, muito dessas coisas são psicológicas, emocionais. E nem sempre tem origem no passado. Podem ter, ou pode não ter, tá? Mas seja como for, tendo no passado ou não, o importante é que ainda existe essa briga de poder agora. Alguém vai precisar começar a ceder. Porque senão vai continuar vindo no teu caminho até que você aprenda que, sabe, a gente não pode competir, a gente precisa, sabe, cooperar, somar forças. E se não dá para somar, a gente tem que respeitar a distância e a diferença. A gente não gosta de aceitar isso, né? Mas também aceitar que coisas são distantes. Como eu aceito alguém que me ama e é próximo, eu aceito que nós não temos afinidade. Eu acho que isso dá um equilíbrio, não é? Nas coisas. Agora, filho se queixando de pai é vagabundo. Na minha concepção, vocês desculpem, mas filho se queixando de pai é vagabundo. Ah, meu pai não me amou. Ué, por que tinha que te amar? Você é tão beleza assim, por que você não se ama? Você se ama? Ah, meu pai não me deu apoio. E daí? Talvez você não precisasse, talvez fosse a maneira de você compreender que você precisa se apoiar na vida e largar de ser preguiçoso. Então, queixa contra pai, na verdade, a maioria delas, sabe? É os filhos que querem encostar num colinho que não tem. Porque ser adulto é aprender a cuidar de si próprio. Vamos fazer um intervalinho e voltamos já já. O Brasil é um país bastante sui generis. Por um lado, nós temos uma civilização sofisticada, cheia de problemas. Por um outro lado, ainda nós somos selvagens, desconhecidos, principalmente na Amazônia, né? É quase que impossível a gente deixar de pensar na Amazônia como um lugar cheio de surpresas, uma caixinha de surpresas, não é isso? O que realmente existe na Amazônia? Que civilizações viveram ali? Será que já teve civilizações ali ou não? Uma vez que ela está tão dentro ali daquela área onde os incas, né, se desenvolveram. Quer dizer, há muitas perguntas ainda sem respostas. E para falar um pouco desse fascinante assunto que é a arqueologia, principalmente no Brasil, eu quero trazer para vocês um amigo meu que entende para burro disso e que vai nos contar histórias incríveis, que é o Aurélio de Abreu. Faz favor, Aurélio. Estar novamente com você. Obrigado. Grande prazer.